Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um vídeo relativo à nossa carteira de ações para rendimento através de dividendos. Recordamos que investimos semanalmente um montante equivalente a tão só uma moeda de 2 euros por dia. Portanto, um investimento realista ao alcance de praticamente todos. Pretendemos demonstrar que é possível investir e ganhar dinheiro mesmo para quem não dispõe de grandes montantes para aplicar. Acham que com montantes desta ordem de grandeza não se justifica, que não vale a pena? Bom, a sugestão que deixamos é para que acompanhem aqui o nosso percurso e veremos o que será possível alcançar. Vamos lá então ao balanço semanal dos nossos investimentos. Começamos com a habitual espreitadela ao comportamento dos mercados nesta última semana e um período que ficou marcado, no fundo, por, no cômputo geral, descidas nos principais índices norte-americanos. Estamos aqui a observar o S&P 500 e já iremos ver os outros dois que costumamos acompanhar. As descidas não foram muito significativas, mas ainda assim, ao contrário do que se vinha passando em semanas anteriores, houve de facto uma diminuição global dos preços dos títulos. Explicações para este facto? Bom, o que foi avançado sobretudo, uma vez mais, a questão do impasse no pacote de estímulos à economia americana, portanto continua o braço de ferro entre os democratas e os republicanos, não há entendimento, o que também não é grande novidade. E também, sobretudo, ainda as questões relacionadas com a pandemia, o aumento de casos continua a ser muito significativo. Relativamente a esta matéria, de facto a semana ficou também marcada pelo início do processo de vacinação no Reino Unido e também pela aprovação da mesma vacina por parte da FDA nos Estados Unidos para o início da vacinação já de seguida. O S&P 500 a apresentar então no cômputo geral da semana uma desvalorização na ordem de 1%. Nem todos os setores naturalmente se comportaram da mesma maneira. Os setores mais penalizados acabaram por ser o setor financeiro e o setor tecnológico, com quedas de 1,8% e 1,4% respectivamente. Por outro lado, o setor da energia apresentou a maior subida, com 1,1% de aumento neste período. Quanto ao Dow Jones, acabou por apresentar um comportamento relativamente semelhante, com uma queda ligeiramente menor, 0,6% neste período, muito influenciado também por um único título, o caso da Disney. Ainda assim, fechou a semana acima dos 30 mil pontos, esse marco simbólico, não é? Portanto, ainda muito perto do seu máximo histórico atingido há poucos dias atrás. Quanto ao Nasdaq, também com uma semana a terminar a negativo, uma queda de 0,7%, e portanto o setor tecnológico também a não escapar a este ajustamento ocorrido nesta última semana. Vamos agora observar, como habitualmente, o comportamento do par de moedas euro-dólar. Como se pode verificar pelo gráfico, pese embora algumas flutuações ao longo dos diversos dias da semana, a verdade é que, no cômputo geral, não houve uma variação muito significativa, antes pelo contrário, na cotação do euro face ao dólar. Começou a semana o euro a valer $1,21 baixo e terminou a semana dentro da mesma ordem de grandeza. Portanto, uma variação muito, muito contida, praticamente sem qualquer significado e sem qualquer impacto também na nossa carteira. Vamos então agora passar a observar quais foram as nossas aquisições ao longo deste último período semanal. Então temos, relativamente à AT&T, a aquisição de 0,07 ações. Da EBVI adquirimos 0,02. Relativamente à Altria, 0,05 ações. 0,28 ações adquiridas da Afin, 0,04 relativamente à Coca-Cola, no tocante à ExxonMobil 0,05, depois da Gladstone Investment 0,21 ações adquiridas e por fim a IBM com mais 0,02 ações adquiridas.
Após estas nossas aquisições, a carteira ficou atualmente composta do seguinte modo: 1,15 ações da AT&T, 0,36 da EBVI, 0,82 ações da Altria, da Affin 4,87 ações, estamos já muito perto de completar a nossa quinta ação em carteira. Quanto à Coca-Cola, 0,65 ações, ExxonMobil com 0,93 ações em carteira, da Gladstone Investment 3,52 ações e por fim a IBM, a nossa ação com o preço mais elevado, temos atualmente 0,27 ações em carteira. Relativamente a dividendos, não há neste último período semanal a registrar qualquer nova entrada. Assim, em termos acumulados, continuamos a registrar os 16 cêntimos relativamente à AT&T, os 13 cêntimos distribuídos pela EBVI e os 22 cêntimos obtidos a partir do nosso investimento na Gladstone Investment, fazendo assim um total acumulado de 51 cêntimos. Passamos agora a ver o comportamento das nossas empresas no mercado ao longo desta última semana. Bom, então podemos dizer que as nossas empresas tiveram um comportamento no mercado durante esta passada semana misto, aqui com alguns desempenhos de subida e algumas outras que viram o seu preço reduzir-se no cômputo geral da semana. Começando aqui pela EBVI, estamos já no primeiro caso onde se registou uma diminuição de preço no decurso desta semana. Aqui, algures pelo meio da semana, designadamente na quarta-feira, a meio da sessão, atingiu o seu valor mais alto deste período, nos 109 dólares, um pouco mais, mas depois, no que restou de quarta e na quinta e na sexta-feira, as últimas duas sessões da semana, a registrar aqui uma descida até aos 106 dólares e 32 cêntimos foi o seu preço de fecho, portanto a cair 96 cêntimos esta semana ou 0,89%. No entanto, a EBVI de facto vinha com várias sessões consecutivas de fortes subidas e continua naturalmente bem acima dos 100 dólares. Avançando agora para a Altria, temos aqui um comportamento diverso, portanto uma semana positiva, com uma subida perto dos 4%, com as maiores subidas a registarem-se na fase inicial da semana e depois a estabilizar o seu preço na parte final, aqui sempre em torno dos 43 dólares, sensivelmente, um pouco menos aqui na quinta-feira, mas depois a fechar na sexta-feira acima dos 43 dólares, 43,02, e portanto uma subida acumulada de 1 dólar e 65 cêntimos. Avançando agora para a Affin, temos mais um caso de descida, 5%, foi uma descida ainda significativa. A Affin tinha vindo a atingir valores elevados até há cerca de 2 semanas atrás, uma recuperação de preços mais ou menos significativa e agora nestas últimas sessões a apresentar uma correção no seu preço, fechou a semana nos 7 dólares e 53 cêntimos e portanto caiu 41 cêntimos ao longo deste período. Relativamente à AT&T, temos também a registrar uma semana positiva e, sobretudo, com subidas mais significativas na parte inicial da semana também, até ao início da sessão de quarta-feira, onde atingiu mais de 31 dólares e 50 cêntimos, 31 dólares e 58 mais precisamente. Depois, aqui uma descida na quinta-feira e uma ligeira recuperação no final da semana, ainda assim a fechar este período acima dos 31 dólares, algo que já não acontecia há algum tempo esta parte.
Portanto, uma subida de perto de 5% ou o equivalente a $1,46. Em relação à Coca-Cola, mais um caso com uma variação negativa nesta semana, e ela ocorreu sobretudo logo no primeiro dia de negociação, na segunda-feira, vindo aqui de valores perto dos $54 até aos 52,86. Depois, ainda aqui mais umas pequenas descidas, recuperou um pouco a partir aqui de terça-feira e manteve-se mais ou menos estável no que restou desta semana. Acabou por fechar então nos $53,35, com uma variação ainda assim relativamente reduzida na sua amplitude, menos de 1%, o equivalente a 51 cêntimos de dólar. Quanto à ExxonMobil, uma semana a positivo, mais uma semana de recuperação de preços para esta empresa, e foi uma valorização crescente ao longo de praticamente toda a semana. Fechou a semana nos $43,80 e a valorização teve uma amplitude superior a 5%, o que equivale a mais de $2, $2,11 mais concretamente. Portanto, a ExxonMobil a continuar a sua recuperação de preços e a voltar aqui com alguma consistência a valores acima dos $40, que também não acontecia já há algum tempo a esta parte. Em sentido inverso, foi o comportamento da Gladstone Investment, com uma semana de desvalorização, ainda assim não muito significativa, um pouco mais de 1,5%, foram 16 cêntimos de desvalorização acumulada, sobretudo na segunda metade da semana, tendo atingido aqui o seu valor mais baixo na quinta-feira, a meio da sessão, nos $9,89, depois recuperou um pouco no que restou dessa sessão e manteve-se mais ou menos estável na sexta-feira, fechou então nos $10,13. Para finalizar, observamos aqui o comportamento da IBM, com uma semana também ela no vermelho, mas com uma amplitude de variação também relativamente contida, um pouco mais de 2,2%, cerca de $2,90, $2,89 mais em concreto, e fechou a semana ainda assim nos $124,28. Portanto, uma semana com comportamento misto então para as nossas empresas, mas apesar de tudo ainda assim interessante, uma vez que as valorizações ocorridas acabaram por ser de uma amplitude mais contida quando comparadas com as valorizações. Vamos agora observar como está a nossa PAI. Então, aqui na sua visão geral, podemos observar que o valor atual da nossa PAI é de €239,22, para um valor investido de €220,48, o que nos dá aqui uma valorização acumulada de €18,71, o correspondente a cerca de 8,5%. Portanto, diria que um comportamento bastante interessante da carteira de um modo geral, e voltando a dizer que não é este o nosso principal objetivo, no entanto é sempre bom apresentarmos uma valorização. Relativamente aos dividendos recebidos, como vimos, não há valores a registar neste período, portanto mantém-se o total de 51 cêntimos, como já vimos anteriormente, e que estão totalmente reinvestidos, conforme é a nossa estratégia de investimento. Quanto ao nosso target simbólico dos €10.000, temos agora nesta altura 2,4% deste caminho percorrido e portanto foi mais um passinho que foi dado. Vamos passar a observar como estão as empresas, cada uma delas dentro da nossa PAI.
Começamos então pela Coca-Cola, que apresenta atualmente um valor de mercado de 28,49€. Portanto, aqui nesta coluna das percentagens, o número da esquerda mostra-nos o seu peso atual na nossa carteira, com base na sua atual valorização, portanto 11,9% da carteira, e em termos de variação acumulada apresenta um valor de 93 cêntimos a positivo, mais de 3,3%. Relativamente à ExxonMobil, um valor atual de 33,66€, uma valorização de 6,10€ e em termos relativos, que é de facto o valor para o qual devemos olhar, é uma valorização já bastante expressiva, superior a 22%. A AT&T com um valor atual de 29,39€, uma valorização de 1,83€, 6,64%. A EVI também com uma valorização bastante expressiva, em termos relativos mais de 13%, ou 3,67€, com um valor atual de 31,23€. Depois, relativamente à IBM, um valor atual de 27,81€, uma valorização muito ligeira face ao nosso ponto médio de entrada, mas ainda assim é uma valorização, 25 cêntimos, 0,9%. Temos depois a Altria com 29,23€ de valor de mercado e uma valorização acumulada de 1,67€, 6,06%. A Gladstone Investment com um valor atual de 29,26€, a apresentar igualmente uma valorização face ao nosso preço médio de compra de 1,70€, mais de 6%. E, por fim, a American Finance Trust com um valor atual de 30,12€, a apresentar uma valorização de 2,56€, ou 9,29%. Terminamos, portanto, mais uma semana com essa particularidade de termos todas as nossas empresas com uma situação de valorização face ao nosso ponto médio de compra. Nem sempre será assim, naturalmente, com as flutuações que o mercado irá apresentar. Também, enfim, isso vale o que vale para uma carteira de buy and hold. Nós estamos a pensar, naturalmente, vender as nossas posições e realizar estes ganhos, mas pronto, é sempre importante deixar o registro desta particularidade. Bom, acho que o essencial para este período está dito. Por agora é tudo. Bons investimentos, divirtam-se e até à próxima.